hoje nós vamos quebrar tudo, meus amigos. Afinal de contas, nós temos um convidado mais que especial. Eita, e hoje nós estamos tirando a virgindade de outro meu amigo aqui no podcast. Oi, meu Deus do céu. Nós vamos apresentar ele aqui sem mais delongas, irmão. Deixa eu te falar um bagulho. Você precisa estar aqui hoje porque uma das paradas que regem a humanidade na minha questão, na minha concepção, se chama criatividade. E hoje nós estamos aqui com um cara que, além de ser meu amigo, é uma pessoa que domina, reina, governa sobre essa habilidade que eu vejo cerebral, mental, que faz a diferença, principalmente no mundo de hoje. E não é só porque ele, na minha concepção, é o maior artista do mundo hoje vivo, mas porque em cada profissão, se você tiver uma gota de criatividade, você pode fazer a diferença não só em como você entrega, embala e impacta pessoas, mas principalmente em como a pessoa vai te ver. E sem mais delongas, eu quero falar pra vocês que quem tá aqui com a gente é o Samuel Cacheta, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigadão. Cara, vamos lá, eu quero também convidar aqui, falar o nosso convidado que é ele, Leonardo Vinícius! Perdeu a virgindade hoje, enfim. Já era agora deu. Primeiro podcast? Primeiro. Tiramos o anel dele, Cacheta, olha lá. Primeiro em São Paulo, antes era só no Sul. Mandou bem, Papai, mandou bem. Leozão, já bem-vindo. Leozão, pra quem não sabe, ele tá na nossa equipe aí de Fisiologia na Prática, tá do nosso lado, meu sócio executivo. É um cara que foi gestor, dono de academias, um cara que já expandiu franquias aí no ramo fitness, então é um cara que vocês vão poder usufruir muito aí do Leozão, viu? Obrigado pela participação. Eu que agradeço aí, tamo junto aí com esse monstro aqui, prazerzão. É nóis. Tamo Top. junto, Cacheta. Obrigado aí pela participação também, irmão. Obrigado Uma pelo honra. convite aí. Uma honra receber Vamos você compartilhar só riqueza aqui hoje, hein? Vamos pra cima. Top. Pra começar, já pra explodir, nós já vamos colocar ele em bons lençóis, né? Porque aqui a gente só coloca em bons lençóis, viu, Cachetinha? Primeira pergunta que eu quero saber de você, mano, pra todo mundo poder te conhecer é: quem é Samuel Cacheta? Olha lá, vou jogar uma resposta aqui, que eu nunca joguei, hein? Olha só, Samuel Cacheta, hoje eu me vejo como uma marca, saca? Então, é como se fosse, vamos colocar aí uma marca de roupa, de carro, algo assim do tipo. E essa marca, ela tem vários produtos, né? E esses produtos são desenvolvidos tudo através da criatividade. Por isso que a gente começou falando sobre criatividade, né? E algo interessante que não basta ser artista para ser criativo. Porque todo mundo coloca na cabeça, o cara é artista, com certeza ele é criativo pra caramba. Nossa, tanto de artista que eu conheço que não é criativo. Caraca, entendeu? É verdade, hein, mano? Porque não é porque ele tem um título, um rótulo profissional de artista que ele é criativo, Verdade, mano. entendeu? E também Assim como um médico, advogado, ele também pode ser criativo muito maior do que um artista. Perfeito. Saca? Você não encaixotou, então, a palavra criatividade Isso apenas aí. para um cara que é artista, né? Exatamente. Mas ó. você tem que saber que nós estamos aqui com o rei da criatividade. Eu te conheço, irmão. Na Top. moral, você vai ver, eu vou colocar aqui no meio do podcast algumas telas. Eu até brinquei com ele, falei, mano, nós devíamos estar fazendo esse podcast lá no seu ateliê. Lá no ateliê. O ateliê do Cacheta é uma parada que é violenta, coisa mais linda, assim. Eu fiquei impressionado, cara. Eu tive uma experiência profunda com arte lá no seu ateliê, mano. Que massa. Sinceramente falando, foi um impacto pra mim na vida, Foi minha forte. filha, minha família. Tanto é que a minha filha, gente, pra você que conhece a Lisoca e a Pituquinha, ela saiu do ateliê do Cacheta, depois do dia que ele pintou essa jaqueta, que já vou contar a história pra vocês. Mas ela chegou e ela saiu direto, ela me pediu pra mãe dela uma tela, e aí a Lud comprou uma tela pra ela. E ela começou a fazer desenho, mano. Então o que você fez? Você desenrolou na cabeça da criança de 6 anos. Ativou nela, né? Esse Ativou interesse o em interesse conhecer pela arte, mais. mano. E deixa eu te falar, isso é muito louco, porque você inspira pessoas, não só adultos, mas também crianças. Eu até te falei que você tem um chamado E por você isso. pira que isso não é intencional, direto rola isso. Você inspirou a minha filha, meu não sei o que e tal, meu marido. E eu fico pensando, como que deve ter sido isso? Porque eu nem preparei pra acontecer isso, né? Que doideira, Muito mano. massa. Mas você faz isso mesmo porque isso mostra que é uma parada natural, né, É Cachetinho? natural, saca? Ah, Exatamente. Igual, ó, eu escrevi um livro que chama O Profissional Criativo. Que louco. Ainda vou publicar ele. Tá bom, já ia tipo dar um tapa na cara e falar assim, cadê Ué, meu cadê esse exemplar livro? aqui, filho? Não, Cadê ia estar ele aqui, ó. Caralho. Ia estar aqui. E esse livro, muito engraçado, é porque quando eu tava escrevendo ele, eu tava me perguntando, nossa, mas eu sempre fui aquela criança
com dificuldade pra caramba pra ler, pra escrever, de aprendizagem. E como que eu tô aqui escrevendo? E era de uma forma tão natural, porque era um assunto assim, e aí, Samuel, como que você dorme e escova o dente todos os dias? Ué, normal, eu durmo, escovo o dente, normal. Samuel, como que você escreve um livro sobre criatividade e ajuda as outras pessoas a ser criativo? Ué, normal, é tipo, velho. só pega e sai, igual andar de bicicleta, Top. né? E voltando àquela pergunta que você me fez, né, sobre quem é o Samuel, hoje eu me considero um empreendedor na área das artes visuais. Top. Que o empreendedor não tem como ele não ser criativo. Porque se o cara chega em mim e fala assim, sou empreendedor, ele tá empreendendo, fazendo algo novo que não fizeram ainda. Ele tá pegando algo que existe, reformulando aquilo ali, com a visão dele, de uma forma totalmente diferente que ninguém conhece ainda. Top. Então, o empreendedor, ele é criativo. Tem que ser criativo. Tem de que ser natureza, criativo. Então, se você vê um empreendedor que não está sendo bem sucedido, que os projetos não estão desenrolando, ele não é criativo. Já olha pra Ele aquela só câmera, já dá um deseja. recado aí. Porque, ó, na educação física, na área da saúde, a pessoa tem que ser cada vez mais empreendedora, que senão você tá fudido. Sério? Olha que pra massa. câmera, dá esse recado aí pra pessoa, olhando lá na câmera. Ó, o sabe? recado aí pra você. Você que tem esse título de empreendedor e você tá vendo que você tá com dificuldade de ter resultados. É porque você ainda não aplicou, não destravou a criatividade dentro de você. Meus Pega amigos, essa, essa pega de graça. Eu vi que é um dom, né, realmente, que Deus te deu de criar, né? De conversar contigo, eu vi que é uma inspiração e é um dom. E esse teu dom, ele já vem desde de criança? Como que é esse dom aí que a gente... eu vou- que a gente- Conta a infância. Eu vou dele. te infância. responder essa e jogando uma pergunta pra vocês e também pra você que tá escutando. A pergunta é o seguinte, tem duas perguntas. Você acredita que todo mundo nasce criativo? A segunda pergunta, você acredita que todo mundo é criativo? Existe uma diferença. Brabo. O que vocês acham? Acho Todo que mundo nasce Eu criativo? acredito Segundo, que- todo mundo é criativo? Eu acho que as pessoas não nascem criativos, mas todo mundo pode ser e é criativo. construção, né? Construir a criatividade, eu acredito também, que as pessoas elas constroem a forma de ser criativo, né? Elas buscam a criatividade. Massa. Olha só. E umas já tem o dom de ser criativo, né? Tu vai ver essas Aí, crianças boa, quando massa. elas estão brincando, os bebês, tu vê aqueles bebês que eles se destacam mais uns que os outros, Sim, né? tem- Então, Não, olha tanto que é legal. Eu vou levar pra Quebra minhas área... pernas aí, que eu já fiz isso pra quê? Todo mundo nasce. Vamos falar que todo mundo nasce. Não, velho. mas olha que legal. Tem pessoas que têm uma predisposição a desenvolver muito mais rápido os seus músculos, né? Tem pessoas que malham ali 5 meses e fica bombadão. Tem um outro que chega lá, fica 5 meses e fica magrelo. Top. Saca? Mas você acredita que todo mundo nasce com músculo? Todo mundo tem músculo. Mas tem pessoas que nascem com músculo maior e outros com músculos menores. Top. Então todo mundo nasce com a criatividade. O músculo da criatividade Perfeito, lá dentro dele. perfeito. E o que acontece? Tem pessoas que têm uma predisposição e um interesse maior e também o seu convívio ali, sua realidade, seu dia a dia tem alimenta ainda mais esse músculo da criatividade dele. E se ele for intencional, tipo assim, nossa, eu tô desenvolvendo a criatividade, tá dando bom, eu vou aplicar mais ainda, o bicho estoura, mas todo mundo nasce. Uma prova disso, Deus, ele pega e cria a terra, cria o céu, cria o homem, cria os animais. Quando ele cria o homem, Adão e Eva, o que ele fala? Olha, eu criei vocês, agora você vai continuar a criação. Como? Dando nome. Uau. Você vai dar um nome Verdade, para as árvores, vai dar um nome para os animais, animais. as plantas e por aí vai. Né? Hoje, igual vocês têm filhos, eu não tenho. Deve ser a experiência mais louca do mundo, pegar e falar assim, saiu de dentro de mim e agora eu vou dar um nome para Que o meu louco, filho, hein? para minha filha. Na verdade, eu Sabe, respondi que não nasci, mas eu acabei de mudar de ideia. Não, Nasci mas mesmo, você verdade. respondeu na segunda frase que você falou assim, mas todo mundo tem e tem que desenvolver. Tem dentro. Eu vi, tem acredito dentro. que as Você falou pessoas que todo mundo tem têm dentro. O meu pensamento, eu acho que, olha o que eu vou te falar aqui, que louco que eu vou te falar aqui. É como se fosse a questão de com Deus, mano. Todo mundo nasce com o potencial espiritual. Existem até glândulas cerebrais, que são cada vez a glândula pineal, é uma glândula que responde à questão espiritual. A questão da busca, né, dentro do ser humano relacionado a quem somos nós, de onde viemos, e será que existe um Deus? E quem é esse Deus?
É a mesma coisa da religião, na minha concepção da espiritualidade, no aspecto da criatividade. Ao longo da vida a gente vai se distanciando desse nosso potencial criativo. É isso que você imagina? E aí o que é o Samuel aqui? Você ajuda pessoas a encontrarem a sua criatividade também. Por exemplo, empresário, só de eu ficar mais próximo de você, a maneira como você se veste, a maneira como você fala, as ideias que você tem são extremamente diferentes, mano. São disruptivas. Isso vai desenvolvendo em mim esse potencial. É como se você criasse uma religação. Assim como a religião é para o mundo espiritual, uma religação a Deus, todo mundo que fala algo espiritual, ele tá buscando isso, independentemente de crença, crédulo, de onde você tá. Você também pode criar isso aí, mano. Uma religação das pessoas que nasceram com a identidade de criatividade, mas elas vão se desligando dela ao longo da vida. Sabe por que as pessoas desligam da criatividade? Qual o maior motivo do desligamento? Vamos ver. Ixi! Ó, um dos maiores bloqueios inconscientes que acontece com as pessoas, que acontece com todo mundo, não tem como fugir disso. Um dos principais, muitos anos atrás, foi com a Revolução Industrial. Uau, manda mais aí. Quando a Revolução... O cara tá dando até aula de história, Léo. Tô até com vergonha de estar aqui, gente, com ele. É um posto de conhecimento. A Revolução Industrial nada mais é que uma pessoa que foi tendo vários resultados grandes que foram dando certo, ela foi escrevendo aquilo ali, foi criando um método, foi criando uma estratégia. Um processo. E várias pessoas foram se inspirando nela. Várias pessoas perguntando, como faz isso, eu quero também. Ele, beleza, tá todo mundo querendo. Eu já tenho o processo facinho na minha mão. Eu tô aqui tendo grandes resultados, próspero pra caramba, em várias áreas. Vem cá, todo mundo faz isso aqui que vocês vão dar certo. Quando as pessoas começaram a fazer isso e deram certo, ele falou, agora vamos replicar. Replicou ao ponto de quê? Mundial, Revolução Industrial. Top. Que aí foi vindo no mundo inteiro. Isso e aí foi foi entrando padrões. E não tem problema a gente entrar dentro desses padrões, não tem problema. Isso faz bem, igual, eu acho que nós três aqui fizemos faculdade, né? Então a faculdade é entrar dentro de um padrão. Você fez faculdade de arte, não? Eu fiz faculdade de teologia. Olha! Então sou teólogo. Vai contar mais sobre isso, hein, pra nós. Torzeira, Olha, nós estamos com o área. pastor aqui, com o teólogo, Não, gente. pastor da arte, né? Na verdade, E ele aí eu exerce a arte fiz. no pastor. Não, e olha que legal, porque eu fiz teologia, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing, depois eu fiz um MBA em gestão comercial, Bravo. fiz uma especialização em interpretações de obra de arte no MoMA, em Nova York. Top, só falta fazer um filho. Então- Eu já escrevi o livro, só falta fazer um filho pra plantar uma árvore. Meu Deus! Já era. Filho, eu tô com o próximo Rodrigo Hilbert aqui. Ninguém vai segurar. Você cozinha, Cacheta, ou não? Ó, esse é os 500 só comida, viu? Então deixa pra lá. Mas vamos lá, revolução. Então o maior bloqueio é seguir padrões Seguir pré-estabelecidos padrões. já. E Sem questionar. A gente pode chegar num aspecto aqui de que um cara que é criativo é um cara que questiona? Ou não? Não tem nada a ver Então, uma coisa com a um outra. um dos maiores desbloqueios e alimentos da criatividade é a curiosidade. E quem é curioso, ele questiona muito. Top. Não tem como. O curioso, ele fala assim, mas por que vocês colocou esse negócio aqui? Mas o que tem por detrás dessa televisão? Qual que é o material dessa jaqueta? E como que fizeram essa jaqueta? Ele é curioso e questionador. Tá, mas fizeram isso aí, mas por que não fizeram de outro jeito aí? Por que não fizeram essa televisão ali e tal? Então essa pessoa, ela já tem uma predisposição muito maior, ela já está alimentando esse músculo da criatividade dele, além dos outros. Então, uma dica para vocês é, seja uma pessoa curiosa, né? E o que faz... por que hoje os adultos não são tão curiosos? Você lembra quando você era criança, você ficava fazendo a mesma pergunta várias vezes pro seu pai? Pai, o que é isso aqui? Meu filho, é um tênis. O que é esse negócio? É um carro. Por E você quê? perguntava Por quê? várias vezes, mas por quê? O que esse carro Alguém às faz? vezes bloqueou na infância, né? E aí, e não é nenhum bloqueio intencional que o seu pai, tipo assim, vou bloquear a criatividade dele. Não, Foi sem você querer. começa a perceber e saber já o significado das coisas e você não quer ir além daquilo ali. Entendeu? Você já sabe, uma jaqueta, tá?
um relógio, um carro e tal. Mas por que você não vai por pouco. detrás da intenção? Por que o cara fez? Qual que é o material? O que você consegue fazer além daquilo ali? E você desmontar um carro e colocar 2 rodas, 3 rodas? Vira um triciclo. E você fizer isso e aquilo? Aí que a criatividade começa a entrar, saca? E o medo, né, as pessoas de errar, as pessoas de não querer buscar, ou até às vezes, né, que os pais ensinam o filho a não fazer, para não envergonhar eles, né? Fazer perguntas, né? Ô, Cacheta, eu vi que você falou aí sobre a questão do bloqueio, a gente falou sobre a questão da tua infância. Me fala agora um pouco mais, desde a sua infância. Você era um cara criativo, não era? Porque às vezes a pessoa tá olhando pra gente lá falando assim, bom, pro Cacheta é fácil, o cara nasceu já artista, já pintava, sempre foi criativo, sempre foi bonitão. Pra ele é fácil então, é que ele não vive a minha vida aqui. Então já quebra esse paradigma ou não. Fala assim, foi fácil mesmo, você se fudeu, eu sou criativo e você não. Então, o que Como foi rolou? sua infância? É uma história bem grande, mas eu vou resumir ela aqui em minutos. Eu nasci criativo assim como todas as outras pessoas normais, né? Todo mundo nasce com esse músculo. Mas eu comecei a me bloquear em várias áreas. Principalmente nessa que eu acabei de falar, que é a curiosidade, de ser questionador. Você era bloqueado, mano, então? Eu era muito Isso aí. tímido, né? Eu era muito tímido. Mas eu era muito curioso. Mas o que bloqueava a minha curiosidade e o meu questionamento? Era a timidez. E o que me fez ser tímido? Porque se alguém chega em você e fala assim, eu sou muito tímido. Você pergunta pra ele, mas por quê? Alguém Ele não falou pra sabe ele. te responder. Alguém que deve ter colocado esse símbolo, né? Essa Isso. embalagem nele, né? E sempre tem uma origem daquilo ali, saca? Na arte terapia que a gente fez lá no ateliê, foi só pesquisar origens. As minhas perguntas que eu fiz foi só origens. E a minha origem da minha timidez que bloqueou nessas outras áreas eu tenho um problema no PAC. O PAC, ele é o processamento auditivo central. Então, isso que a gente está fazendo aqui, eu tô te falando, você está processando para entender, né? Então, tem um déficit, ele meio que perde uma porcentagem disso, quando alguém está me explicando algo novo. Quando isso acontecia na escola, o professor lá falando, eu tava viajando a cabeça lá no maionese, assim, lá na lua, saca? Por quê? Eu tinha perdido o raciocínio, eu tinha perdido a base principal ali. E quando isso acontecia, eu já começava a me julgar. Tipo assim, eu sou burro demais. Por que eu não dou conta? O professor fazia uma pergunta, Samuel, responde sei o quê? O trem travava tudo. Já que você não sabe, você não dá conta, você não presta atenção, você não faz os trem. Fulano, responde aí. Aí o fulano, professor, não sei o quê, todo arrumadinho. Que raiva desse cara, filho. Como é que ele responde? Qual que é o nome dele? Pra nós já meter uma mão na cara dele aqui. O nome deles, né? Deles. Então, assim, além disso, imperatividade pra caramba também. Eu era muito imperativo, déficit de atenção. Então, eu cheguei a tomar Ritalina, tomei também Concerta, vários remédios, ia no psiquiatra, ia na psicóloga. Só desconcertou. Não tomava com álcool a Ritalina, né? Tava misturando treado, velho. Só pode, velho. E assim, fui fazer esportes, os médicos recomendaram pra ver se eu concentrava e aprendia mais. E com isso eu virei uma criança tímida. E aí, o que eu comecei a fazer? Na escola, eu virava as provas, virava as tarefas, virava as apostilas e começava a desenhar. Saca? Então, o meu momento de destravar, de pegar e começar a colocar pra fora aquilo que eu tava sentindo dentro. era sempre desenhar. Isso aí com qual idade? Isso aí era tipo assim, uns 7 anos, 9, por aí, Primeira, saca? segunda série. Primeira, segunda, Eu bombei no terceira. Jardim 2. Meteu Você o conhece quem bombou no Jardim 2? Não. Pois Conheci é. agora. O que você arrumou? Pois Como é. bombaram o bagulho, Eu perdi tio, pra minha mãe, porque eu não lembro, né? Minha mãe falou assim, Você Samuel. desenhou a professora, ela não gostou, né? Não, só pode. né? Só pode. Aí minha mãe falou. Cara, para tudo, o cara bombou no No Jardim 2, mas mano. pior que isso, eu não decorei e eu não sabia as cores. Eu, artista, não sabia as mesmo, cores mano? e não sabia o hoje, alfabeto. gente, para tudo aí, antes dele continuar falando. Fih, você tem que ver quando você vai no ateliê do Cacheta.
o cara te dá uma aula das cores, sim, significado das Psicologia cores. das cores, que Psicologia das cores, a cor não sei o que lá, estudei você muito usa sobre amarelo isso. porque você é muito lindo, Adonis, muito gostoso, eu falo tudo. Mas, olha que louco, eu não sabia disso aí, velho. Então, como que é? Jardim 2. Mas no Jardim 2 tem que decorar as cores, Não, aí quem sabe disso? minha mãe falou assim, o professor pedia pra você desenhar a casinha, não sei o que, você não dava conta. Olha, não Então acredito. isso aí era um problema, assim, de processar, é processamento mesmo, saca? Porque eu desenhar o que eu queria, eu conseguia. Será que é problema mesmo? Porque nós temos multifocais as inteligências. Né? Então, Pode ser que a escola do MEC naquela época não entendia o nível de inteligência que já estava desenvolvendo, que não era igual ao dos outros. Porque nós temos esse padrão. Você falou da Revolução Industrial, parece que todo mundo quer estar numa caixa. é porque a escola tem muito isso. Claro que tem. A escola te coloca na sala de aula com uns 50 moleque lá e isso. coloca dentro de um padrão de prova. Se você não acertar as notas dessa prova aqui, você é burro. Numa E você não vai ter uma inteligência. grande profissão. Numa Nenhum inteligência. teste. Uma inteligência, Nenhuma que é inteligência. cognitiva. Só cognitiva do padrão de ler algo, memorizar e replicar aquilo que você leu. Uma inteligência. Olha que doido. Se você for analisar uma... Eu tava vendo uma foto ontem de uma sala de aula de 1890. Século XIX. Uhum. E aí você vê uma sala hoje em 2022, não mudou nada. O problema é que tecnologia Nossa, é louco. aumentou, todo mundo aumentou, o cérebro das pessoas está muito mais altivos, tem muita mais gente, tem muito mais forma de desenvolver a cognição, inteligência hoje. Só que a sala de aula continua igual. Então olha como que é retrógrado ainda o ensino. Não mudou, tá? Então quando você fala problema, eu já não quero mais que você use essa Acadêmico, palavra. Você não tinha problema. Porque hoje mostra que não tem nenhum problema, irmão. O problema é com quem estava ensinando. Esse é o grande Nossa, problema de forte, você que é professor, forte. às vezes está me vendo. Você quer que o teu aluno se enquadre naquilo que você, no seu método. Não. Ei, primeiro que por isso que eu prezo sempre que é muito importante. Professor de educação, qualquer pessoa que ensina. Você tem que entender uma coisa. Não é a pessoa que molda no teu método. É você que tem que entender e conhecer quem que você está ensinando para que você possa usar o melhor nível de comunicação para que ela possa entender como receptor da tua mensagem de melhor forma a mensagem. Existem pessoas que são mais calculistas, e pessoas que são mais diretivas, outras pessoas são mais influentes, outras pessoas têm a preferência sensorial de sintaxe mental, por exemplo, que é mais auditiva, outra pessoa é mais visual, outra é mais digital, outra é mais sinestésica. Existem pessoas que vivem em arquétipos diferentes. É, exatamente. Existem pessoas que tiveram o crescimento e a formação do caráter mielinizador de formas diferentes, Cacheta. Então nós temos que entender isso. Mas vamos lá então, você falou dessa questão que eu achei pirei. E aí eu comecei a desenvolver a minha criatividade quando eu comecei a me desafiar a ir pra arte. Aí no pré, eu bombei no pré também, que eu não tava sabendo ler e escrever. E aí no pré, olha que massa. Não sei se vocês tiveram essa atividade de escola, né? A gente tinha que levar pra casa um diário. Por quê? O diário você escrevia tudo que você tinha feito no seu dia. Pra quê? Pra você desenvolver a leitura e a escrita. Top. Né? E aí, no meu diário, eu escrevia um monte de coisa que as pessoas não conseguiam ler. Pra você ter noção como que era. Era um monte de letras, um do lado da outra, que não se separavam em palavras e não tinha frase. Então era assim, ó, brá, bre, cre, cru, cru, fru, um monte de trem. Doideira. Embaixo, minha mãe escrevia aqui o que eu queria dizer. E quando eu tava escrevendo aquele negócio, eu tava entendendo tudo. Tipo assim, não, mas é isso mesmo que eu fiz meu dia. Minha mãe, nossa, minha mãe lê. Aí eu, mãe, agora não dei conta de ler. Ela, pois é, então eu vou escrever pra você. Minha mãe escrevia. Aí minha mãe pegava e falava assim, Samuel, é o seguinte, conta o seu dia do jeito que você sabe. Eu falei, beleza. Como que eu fazia? Símbolos, desenhos. Eu fazia desenho, você pira? O meu diário era desenhado, filho. Que brabo, mano. Primeiro Então- diário desenhado do mundo. Samuel Cacheta. Eu também nunca vi nenhum. Eu nunca vi. Saca? Então, assim, quando eu fui descobrindo isso aí, eu não sabia que eu ia virar artista também. Eu fui descobrir que eu ia virar artista depois que eu formei no seminário pastoral, porque na minha cabeça Cara, eu ia formou ser no pastor. Caralho, você vai Né? contar já isso aí, né? Peraí. Nossa. E aí E aí? vocês escreveram o diário como desenho. Como desenho. Então, Isso os foi meus pais aflorando foram sua- vendo isso. Lá em casa nós somos 3 filhos, né? O meu irmão ele é engenheiro mecatrônica, minha irmã é advogada. Bravo. Então porque muita gente fala assim, filho de pastor, pastor, filho de artista é artista, filho de empresário é empresário. Não tem nada a ver. Tá, Irmão eu mais virei velho? artista. Hã? O irmão mais velho é engenheiro mecatrônico. Engenheiro, minha irmã é advogada. E o meu pai e minha mãe é artista. Você é do meio ou você é o mais novo? Eu sou do meio. Do meio. Então, assim, não é porque você é filho que você, herdou o negócio e aconteceu. Tem nada a Não, ver. é um dom que você recebe, saca?
E aí Você não pode quer... ativar ou não também, né, mestre? pode ativar ou não. E aí, eu desde pequenininho, os meus pais perceberam que eu tinha essa aptidão, esse talento na arte. E eles começaram a me empurrar, tipo, colocou no curso Que de louco, desenho, olha que brabo. em cursos de escultura, fazia muita escultura. Brabo. Então eu comecei a desenvolver aquilo ali. E eu tenho também um negócio de esporte muito forte em mim, que o esporte conecta. Uma das maiores ligações que eu, Samuel Artista, tem com a arte é o esporte. Que maneiro. É o por que quê? mais me ajuda a ter ideias para pintura. Quando você Porque- pratica. quando eu vou pro esporte, Porque eu sou skatista, eu ando de skate, né? Então, eu tô lá no skate. Quer fazer uma manobra nova? Você pode fazer o que você quiser, não tem limite, não tem padrão, não tem nenhum cara falando assim, não, fez errado. Ah, aqui fez errado, eu faço o que eu quiser. A rodinha tá aqui, a madeira tá aqui, eu faço o que eu quiser. Quando eu começo a criar a minha própria manobra, eu falo assim, por que eu não crio a minha própria arte? Por que eu não crio o meu próprio método? Por que eu não Bravo. crio a minha própria empresa? Por que eu não crio o meu estilo? Foi essa chave que você teve pra criar o estilo de arte que eu sei que o seu é bem diferente. O meu estilo de arte foi construído desse jeito. Foi vindo Andando de skate. Aí hoje eu sou paraquedista, ando de wakeboard, mountain bike. Striptease, né, gente? Ele vai, meu! Esse aí eu não posso contar, né, Pode contar, filho? né? Ô Samuca, mas olha que louco aí tua trajetória, muito maneira. E como que foi a parada do pastor, mano? Era pra você ser pastor. Olha então. que massa, Você fez porque até faculdade de teologia. essa pergunta que você fez, ela é uma das bases fundamentais de estudo que eu tô vivendo hoje. Eu sendo aquela criança, aquele adolescente muito travado, tinha os dentes pra fora, cagava na roupa até os 15 anos de idade. Não, mentira. Tinha problema Aos 15? também no intestino. É mesmo, mano? Que eu não contei, né? Isso aí foi uma das coisas que me deixou muito tímido também. Sofria bullying pra caramba. Caralho. Os dentão, o povo chamava de Mônica. Sabe que vários magrelão demais e burro. Mas Estudava isso- na mesma sala que a minha irmã. E aí, com esse tanto de problema, tinha uma ou outra. Ou eu ia ser um cara depressivo, um cara estranho o resto da vida, porque acreditando demais naqueles problemas internos, né? Ou eu ia pra Deus, filho. Uau. E aí eu falei, vou pra Deus. E os meus pais, desde pequenininho, me ensinou o caminho que pra mim é o melhor caminho do mundo, que uma pessoa deve seguir, que é o caminho que Deus planejou pra nós, é o sonho de Deus, Amém. saca? Que na Bíblia fala, né, que os sonhos de Deus são milhares de vezes maiores que os nossos, muito, muito melhores que os nossos. Top. E aí com isso, pequenininho ali, ó, 12 anos de idade, eu fui batizado no Espírito Santo, falando em línguas, Que louco, saca? mano. E tendo aquelas honra, experiências mano. de chorar Novinho. com Deus e tudo. Novinho. Novinho. Caraca. E aí eu fui aprofundando com Deus. Deu um esfriado dos 14 aos 17, uma época aí, e depois eu voltei firme de novo. Experiências muito marcantes com Deus. E aí você decidiu Nessas como, experiências, Deus foi moldando e mostrando a minha identidade. Falando, Samuel, todo mundo falando que você é burro, todo mundo falando da sua aparência, que eu era muito feio, todo mundo falando disso, daquilo. Você vendo que você não vai conseguir tirar boas notas, você colocando na sua cabeça que você não vai ter um grande futuro, deixa eu mostrar, isso é tudo mentira. E começou a mostrar o amor dele comigo, sabe? Uau. E o meu relacionamento com Deus foi se aprofundando tanto que eu falei, peraí, as pessoas têm que saber disso aí. Tem um monte de gente passando por dificuldade, Igual passando você necessidade, passou. igual ou pior, que Isso tem aí que foi saber te desse ativando. Deus. E aí o que eu fiz? Eu comecei a mostrar esse Deus para as pessoas. E me apaixonei tanto que eu falei, pronto, eu vou virar pastor, eu quero ajudar as pessoas, porque na minha mente, a melhor forma para ajudar as pessoas espiritualmente é sendo pastor. Mas hoje eu sei que não é. Top. Verdade. Mas aí quando eu formei no seminário, morei Quantos lá na anos pra formar? Morou igreja. na igreja, mano? Morei lá na igreja com 40 moleques dentro da casa. mesmo? Nossa, foi Doideira. missão. Várias brigas e Doideira. tal, né? E trabalhei também na igreja, em alguns departamentos lá, né? Dava cursos, aulas, pregava. E aí quando eu tava no finalzinho, Deus falou claramente comigo. Falou, Samuel, você gosta de arte desde pequeno. Desde pequenininho. Você sempre desenvolveu através da pintura. Vamos fazer o seguinte... Eu te criei para levar essa mensagem que você aprendeu durante o seminário, essas raízes profundas, leva através da arte. Que brabo. E aí eu falei, beleza. E aí foi dessa forma que eu fui construindo tudo. Essa Uau, identidade. que brabo, Foi todo senhor. um desafio, né? No início da minha carreira foi muito difícil.
Foi Qual muito foi o maior difícil, desafio porque que você já passou na carreira? um dos maiores desafios, assim, foi no início de pegar e achar que eu estava desistindo do meu propósito de vida, que era ser um pastor, de levar essa mensagem e trabalhar numa profissão tradicional, Que normal. não tem nada a ver com que não tem pastoreio. nada a ver. E também de sustentar financeiramente, né? Os meus isso aí sonhos, deve a ter minha sido uma- vida. Você é o Porque- primeiro cara que eu conheço que vive de arte, é multimilionário com arte, né? Entendeu? É o primeiro, mano. Que Porque massa. eu não conheço ninguém, inclusive era uma coisa que até que era longe, você quebrou muito Era. paradigma na minha cabeça. Que doido. Inspirou minha filha, inspirou minha família. Hoje minha filha, na hora que ela desenha, eu falo, isso mesmo, filho, igual o tio Cacheta, você vai ser Oh, artista. que massa. Então isso me inspirou também, cara, a mudar paradigmas. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, mano. Mas pode Amém. continuar aí, Que vai lá. top. E aí, com isso, eu fiquei aí, vamos colocar uns 6 meses sem vender nada. Ó. Os primeiros 6 Pintando meses. tela pra caramba, pintando muita Mas coisa. já meti esse estilo que você mete hoje ou não? Ele era diferente. Ok. Ele era um estilo geométrico 3D. Não Então, entendo. deixa eu ver se tem alguma coisa que... É tipo assim, igual esses tijolinhos aí no fundo. Ok. Eu queria fazer uma pintura que imitasse esses tijolinhos. Entendi. Ou uns triângulos. Entendi. Negocinho bem certinho, encaixadinho assim, Entendi. sabe? Que negocinho bem E a pergunta, a sua encaixadinho. inspiração vem da onde Hoje, hoje? a minha inspiração, ela... Olha só, eu tenho várias respostas, saca? Tem várias pessoas que me inspiram, mas eu acredito que Deus tem usado essas pessoas para me inspirar, saca? E não somente pessoas, mas viagens me inspiram, saca? Essas conversas aqui, ó, com pessoas em áreas diferentes é uma das coisas que mais inspiram também, sabe? A inspiração, ela é um dos gatilhos para a criatividade, né? Top. E eu acredito que esses são um dos principais. É Deus usando pessoas, regiões, lugares na área da gastronomia, de viagem, de esporte, essas coisas que me deixam bem engatilhado assim no negócio. E aí no estilo da pintura geométrica, eu sentia que eu não estava fazendo aquilo que eu queria. Eu sentia que eu Mas por estava que você fazendo aquilo começou no ali. geométrica? Pra agradar alguém? Porque Não. aquele negócio, a pintura geométrica, ele era uma pintura assim, vamos dizer, comercialmente muito fácil de vender. Ah. Entendeu? Então eu já comecei assim, tá, eu quero ser um artista, mas não dá pra eu ser um artista quebrado, mas ao mesmo tempo eu quero levar minha mensagem. Entendi. E eu tentava levar minha mensagem, aquilo que eu acreditava, mas eu não tava conseguindo, eu tava com muita dificuldade. Porque a minha vida inteira, eu sempre fui aquele cara que, tipo assim, não dava pra entrar dentro de padrões. Na escola, no trabalho, na amizade, saca? Hoje, essa pintura aí, ó, não tem padrão nenhum. Essa daqui que é Essa jaqueta não tem padrão nenhum. Você pega aqui, ó, se eu quiser fechar o olho e fazer isso aqui, ó, eu fiz. Aí vem um cara e fala, Samuel, tá errado, você fechou o olho e fez isso. Eu falo, tá errado pra você, pra mim tá tudo certo. Entendeu? Agora, se você fala pra mim, faz um triângulo, e eu não fizer esse desenho, fizer um redondo, um círculo, eu tô errado, não tô? Porque é um padrão do triângulo. Padrão, Então, quando eu tava fazendo os geométricos, eu não podia sair daquilo ali. Entendi. E aí, foi aí que eu comecei... Mais uma prisão pra você. É. Você encontrou ainda uma prisão. Mas olha que legal, porque eu percebi, tipo assim, tá, eu tô fazendo isso aqui, tá pagando minhas contas, tá dando certo, mas isso aqui não é meu estilo. E aí eu tava com essa crise de eu chegar nos meus pais e falar, meus pais são artistas, eu falava, pá, me ajuda, não tô dando conta, eu não quero pintar esse estilo. Isso aqui não é eu. Mas foi uma provocação assim de seu pai pra você pintar isso aí que era E mais aí meu pai vendável. foi e falou assim, Samuel, esse estilo tá massa, tá vendendo, tá dando bom, as galerias pegando, as Mas lojas, 6 não meses sei você o ficou quê. sem vender. Depois você começou a vender, esse estilo começou a sair um sim, pouquinho mais. esse estilo aí mesmo, que demorou, saca? O do geométrico. É, sim. E Gente, aí com eu isso... só vou posicionando aqui enquanto ele vai falando pra você ver o estilo do cara vai hoje, arrumando ó. a jaqueta aí, fi. Vai arrumando. É braba. E aí o que acontece? Eu entrando nessa crise, nessa transição, eu comecei a fazer vários testes de vários estilos de pinturas. Tipo assim, eu vou testar de tudo, até achar o que eu quero. E esse achar de tudo é como se eu pegasse e falasse assim, tá, Adonis, faz uma salada de fruta e Léo faz outra. Cada um vai chegar com salada de fruta diferente. Por quê? Tem milhares de frutas, tem, assim, centenas de frutas hoje, saca? O Adonis pode chegar com opções de 5, você chega com a opção de 15.
Entendeu? O que eu fiz? Pra descobrir essa identidade que eu tô fazendo, que eu faço hoje, que eu vivo dela hoje, eu fiz uma grande salada de frutas através de várias inspirações, de vários artistas, de vários testes. Então eu fui fazendo vários estilos de pintura até misturar todos eles e fazer esse. E quando eu comecei a fazer esse, foi o trem mais, assim... Natural. Quase... Não. Na venda foi quase impossível, porque ninguém queria comprar. E aí que entrou uma parte do meu pai, né? As pessoas perguntam muito pra mim, Samuel, no início da sua carreira, como foi a aprovação dos seus pais? O que eles acharam? O meu pai, ele tava até... Eu tava com ele num evento esses dias, meu pai respondeu lá pra turma que ele tava muito preocupado com esse estilo aqui do narigudo, né? Esse estilo mais abstrato. Imagina um artista, que é o pai dele, bem sucedido, né? Que seu pai viveu de arte, hoje tem patrimônio, olhando o filho e falando assim, meu Deus, não vai vender nada. A arte do meu pai é figurativa, acadêmica, é uma pintura muito bonita, só que é totalmente diferente o estilo dele, até mesmo a forma de vender, né? E um dia ele chegou na minha mãe, preocupadão, meu pai muito preocupado, falou assim, o que a gente vai fazer? Porque o Samuel tá pintando uns negócios lá que não vai dar certo, que esse trem ali não vai vender, que ele inventou um tal de narigudo, é narigudo pra todo lado e o que nós faz, saca? Então assim, até mesmo meu pai ficou com dúvida. Então foi um processo bem demorado pra receber essa aprovação das pessoas. Bravo. E aí, vocês devem estar se perguntando, tá, Samuel, mas como que você conseguiu vencer essa ponte aí que estava distanciando você dessa aprovação das pessoas, né? Eu descobri que a obra de arte, se você conseguir levar ela como uma marca, como uma marca de impacto, como uma mensagem, como um estilo de vida, aquilo ali vai ser muito mais aprovado e vendável, né, do que qualquer outra coisa, entendeu? Vai gerar esse desejo, né? Exatamente. Então, e assim, não somente a obra de arte, né? Mas a gente pode falar pra galera a vida dele, o seu estilo de vida, a sua empresa, o seu negócio. Se você puder fazer igual o Cacheta fez, olha lá que legal. Hoje eu acredito que todo mundo é uma marca ou tem uma marca. Entendeu? Perfeito. Porque a gente cria, a gente promove imagens, se promove símbolos o tempo inconscientes inteiro na cabeça da pessoa. Ou se promove ou se... Como é que fala? Ao contrário disso. O declina. Declina, porque você se queima, onde você vai, você se queima, entendeu? É verdade. Você só fala coisa, só fala bosta, né? E aí só vai se queimando. Então esse é o grande segredo da minha arte, né? Levar uma mensagem de impacto exclusiva, que hoje no mundo não tem nenhum personagem desse narigudinho assim, sabe? Então hoje eu tenho até mesmo joia, né? Olha lá. Essa aqui. Brabo tô desenvolvendo também anel. Top, então tenho artes em roupas, tem grafite. Camiseta já, né? Camiseta lá. Camiseta. Já tá voando tudo. Agora, pera, sem pergunta. Agora vamos chegar no momento do nosso quadro aqui do FPcast, onde o Cacheta vai ter um tempo pra contar pra gente. Aqui é o quadro Bosta Esterco. Que é isso? Pegou. Bosta Esterco? Que é o Bosta Esterco aqui? Como é que é esse negócio? Explica aí, velho. Bosta Esterco é o seguinte, ele vai contar, não tá cheirando bosta não. Ele vai contar um momento da vida dele que foi uma merda, que foi um lixo, foi uma bosta, mas que ele conseguiu enxergar hoje, o que ele construiu dessa bosta esterco. Porque até merda pode ser coisa boa se você souber aplicar ela, se você souber usar ela. Por exemplo, bosta, se você joga na planta, ela pode servir de esterco, adubo e ajudar a produzir mais árvores, que vão gerar mais frutos, que vão gerar mais sementes, e assim sucessivamente. Você tinha uma árvore, você pode se tornar uma floresta. Então o que foi na vida do Cacheta o momento bosta em esterco, meus amigos? Ó, essa é boa, hein? Essa é um grande desafio. E eu tava, enquanto você tava explicando aqui, eu pirei nesse significado aí, nessa analogia que você fez, porque realmente é isso. É uma bosta, um trem fedido, um trem ruim que não presta pra nada, tá saindo do nosso corpo, mas ao mesmo tempo, se você souber usar aquilo ali, vai virar um esterco que vai produzir e germinar ainda mais, né? Ter grandes resultados. E com certeza eu vivi várias bostas e esterco na minha vida, saca? Com certeza. E uma delas eu até mesmo contei aqui pra vocês, né, da minha infância, quando eu comecei a transformar toda aquele processo de uma pessoa tímida, bloqueada, para criativa e que desenvolve projetos, né? Mas uma que eu lembro aqui, que eu não contei ainda, é de quando as pessoas chegavam, eu pintava as minhas obras de arte
E chegava no meu pai e minha mãe e falava assim, nossa, olha que arte mais bonita. Essa arte vai vender, as pessoas vão gostar demais, vai ser muito top. E eles, nossa, é isso aí, que não sei o quê. E aí eu pegava, colocava no carro e ia pra galeria de arte, né? Seguindo o caminho que meu pai fazia também. Ele faz até hoje, meu pai vende através de galeria. Chegava na galeria, tudo empolgadão, filho. E antes de sair da galeria, meus pais falavam assim, você quer que eu vou com você? Quer que a gente ajuda? Chega lá, eu falei, não, sai fora, que faz sozinho, deixa comigo que eu domino, que eu consigo. Não, a gente te ajuda. Eu falei, não, pode deixar. Chegava lá, batia, me apresentava e tal, dona da galeria ou a gerente, já descia do carro todo arrumadinho, sabe? E aqui trenzinho, e explicava o significado, mostrava, já colocava na parede. E aí eles, nossa, que top, parabéns, parabéns. E eu, pois é. Aí eu, então, vocês querem ficar com quantas telas aí pra gente começar a trabalhar? Eles, você tá de parabéns, mas... vamos pensar outra oportunidade, né? Todo educado, né? E eu explodindo dentro de mim. E aí eu falei, mas você gostou? Muito bonito, muito bonito. Eu falei, então, vamos deixar umas telas. Não, então, vamos esperar, porque agora a gente tá cheio de tela, não tá no momento. Nossa, aquele sabe? não, né? Aquele Pô, não. aquele não assim, Aquele que, migué. sabe? Que ele se pá na cara, Uma né? martelada na cara. E não nossa. foi só a galeria. Os clientes ligavam, eu gostei, que não sei o que e tal. E eu aquele fazendo aquela toda... Eu gosto muito de vender, eu sou um vendedor desde pequeno. Essa é outra história também, várias histórias pra contar. Chegava lá, várias telas, e o cliente, nossa, parabéns e tal. Elogiava, colocava aqui. Demorava assim 5 horas lá na casa do cliente. E no final eu falei, então, qual que você quer? Aí o cliente, vamos pensar, né? Tem que falar com meu marido. Aí eu, aí eu ficava Você que pensando, me chamou, caralho. Mas me chamou, cadê esse marido? Cadê esse marido? Cadê o bichão? Cadê o cara, velho? Por que ele não veio antes? E eu ficava, não, e na minha cabeça, não, é mulher que manda, né? Porque quando eu ia com o homem, eu tenho que falar com a esposa, né? Porque Quando você ia com a mulher, tem que falar não, com a chefe, né? A patroa. E aí, sabe, esse negócio. Isso aí foi o quê? Foi bosta, filho. Isso aí foi um cocô na minha vida, foda. foi fedido, filho. E eu chegava em casa, e eu chegava nos meus pais e falava assim, esse falou isso, vocês não vão comprar, só que eu não vou desistir. Porque Deus falou pra mim, Olha aqui, eu tô até arrepiando, filho. Deus falou pra mim. Deus falou, me deu profecia, Samuel, você vai virar um grande artista. Caraca. E você vai levar essa mensagem que você aprendeu comigo no seminário, durante todo esse processo, através da arte. Saca? Várias pessoas profetizaram na minha vida isso. Então, todas as vezes que vinha esses cocô, essas bostas, Deus vinha com o esterco me lembrando. Falava, Samuel, calma. Você lembra do esterco que eu te mostrei? Você vai virar um esterco, mas primeiro é uma bosta. Primeiro é difícil. Mas vai vir. Saca? E hoje? E era hoje as é telas isso. desse modelo aqui, não é? É. Nossa, Hoje- isso aí foi mais provação ainda, né, irmão? Filho, você Porque tá aí louco. você mudou contra tudo e contra todos, né? Aham. Quebrou o padrão geral, saiu da era industrial da arte, e quando você foi pro campo de batalha, você tomou tiro. É porque hoje, em qualquer área profissional, tem o comercial e tem aquele negócio que é mais conceitual, que tem um valor por detrás, você tem que convencer a pessoa de comprar, É o né? que você faz hoje, eu vejo. Então, na pintura é a mesma coisa. Tem arte, se eu quisesse estar pintando arte comercial, eu ia pintar pra caramba, ia ganhar pra caramba também. Só que ao mesmo tempo, eu não me sentiria confortável em estar no estilo que não é o meu. Então, o meu estilo é um negócio mais conceitual, tem mais trabalha mais em valores e mensagens, só que é mais difícil de levantar a marca, entendeu? Mas ela tá só, é uma bola de neve, filho. Amém, mano. E você vê que essa sua imagem, essa figura que tu criou é algo relacionado que vem de Deus mesmo, que é algo que Deus te mostrou. Hoje, eu sinto muito forte isso, saca? Muito que é o forte, narigudo, porque olha só, o personagem narigudo é o que eu faço em todas as minhas artes. E as pessoas sempre me perguntam, Samuel, você faz em todas, o que é esse negócio? Qual que é o nome dele? Não é o Adonis, não, gente. Porque o pessoal pode achar que sou eu, né? Mas eu achei que era quando ele veio com a jaqueta, mas o cara representou mesmo. O cara hein? veio, O a cara boca dele rindo o assim, cara ó. representou O cabelão mesmo. dele. O cara não teve medo mesmo de pintar o nariz, O né? cara é corajoso, hein? Eu quero conhecer ele. Tocou Demais, terror. filho. E olha que legal.
o artista, ele sempre vai pintar aquilo que tá dentro dele. Então, quando você olha uma arte, a arte é muito alegre, muito viva. O artista, ele é assim. Você vê uma arte que é muito deprimida, uma arte triste, uma arte é umas cores muito carregadas e forte, assim, pro lado negativo. Não tem como negar isso, filho. O cara tá com aquilo ali dentro dele. Uau. Entendeu? Então, quando eu comecei a pintar esse estilo, eu comecei a estudar muito sobre esse processo de interpretações de obra de arte, psicologia das cores, psicologia positiva, e fui nesse meio mesmo, sabe? Uma pesquisa bem profunda sobre artes de outros artistas e sobre principalmente a minha. Quando eu fui estudar sobre o Narigudo, conversei com alguns médicos, psiquiatras, conversei com psicólogos e vários outros profissionais. O engraçado é que todos eles falaram o mesmo tema, o mesmo assunto, que quer dizer o quê? Quem tem o nariz grande hoje... Olha aí, papai. Tá preparado? Olha aí, Liga aí, papai. eu Tá preparado? Aí, quem tem o nariz Você que é grande. narigudo, vamos Olha ver se aí. você se encaixa nisso. Tem um estudo de uma porcentagem muito grande que essas pessoas tendem a ser um influenciador e também um cara que gosta de ensinar as pessoas a ter os resultados que ele está tendo. Uau. E quais são esses resultados? Pode ser profissional, pode ser espiritual, pode ser familiar, pode ser no esporte. Em alguma área ele tem um destaque muito grande. Então ele quer ver as pessoas assim, ó, do lado dele. Ele quer ver as pessoas chegando até ele e ele é como se fosse um imã, porque ele atrai muitas pessoas, sabe? Para aprender com ele naquela área que ele tá tendo. Então ele inspira muito. E o engraçado é porque esses mesmos profissionais me falaram uma coisa. Samuel, mas tem algo negativo em quem tem o nariz grande também. Eu falei, mas qual? É a luz e sombra, né? É. A parte E aí esse falou assim, olha, o negativo é que as pessoas confundem ele como uma pessoa arrogante, uma pessoa metida, uma pessoa nariz empinado. E aí quando eu escutei isso, eu falei, agora eu entendi por que tem essa famosa frase, nariz empinado. É. Nossa, Entendeu? que história. Ah, que menina do nariz empinado, que pessoa folgada, já chega assim, ó. É narigudo, filho, o cara é narigudo, entendeu? Ele olha só pro nariz dele, ele olha só pra ele é o melhor, filho, eu sou o melhor, vocês têm que colar em mim, entendeu? Então, esse cara narigudo, ele pode ser confundido assim. Olha o narigudo. Mas não quer dizer que eles são. Essa é a grande pegada. Esse é o lado negativo, pode ser que alguns até são, mas a maioria não é, ele só quer ajudar, filho. Ele quer chegar assim, você tá precisando de ajuda nisso? Aí ele que é arrogante, o de lá, porque ele fala assim, não, sai daqui, eu não quero não preciso de sua ajuda. Então ele tá achando que eu sou melhor, não quer dizer que eu sou melhor, quer dizer que eu quero te ajudar só. Entendeu? E todo mundo pode agregar na vida do outro. E esse é o significado do narigudo. Então cada arte minha, ela leva uma história, um princípio diferente. O que você acha dos Saca? artistas que explicam arte? Porque eu fui no ateliê, turma, do Samuel, tive a oportunidade lá, Léo, quero que você conheça também, que é uma parada que você sai impactado mesmo, através da arte, é uma experiência. E o jeito que ele faz a arte é uma experiência também, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas, Samuca, o que você acha do artista que não explica a arte? E você explica a arte. E isso foi uma das paradas que me conectou. Porque toda a arte que tem lá dentro do ateliê dele, mano, ele explicou pra mim o porquê eu falava, mãe, que brabo, velho! Caraca, como que eu não pensei nisso? Filho, é doido. Hoje eu já pintei mais de 1000 artes. Uau! Muito mais de 1000. Você coloca ela aqui na minha frente, eu lembro o significado dela. Brabo, mano. Lógico que tem detalhes que eu não vou lembrar. Óbvio. Entendeu? Tem coisas assim que difícil. Já pintou de olho mas- fechado alguma? Ah, já. É bom, é bom. O de olho fechado não quer dizer nem que eu fechei. Mas sabe aquela sensação aqui, ó? Eu faço isso direto. Eu pego o spray aqui, ó. Faço aqui, ó. Eu só faço isso aqui, ó. Isso aqui é um olho fechado. Eu senti de fazer. Eu peguei e joguei aqui, ó. Joguei. Isso aqui é um olho fechado. É tipo assim, só quero fazer. Eu quero só arriscar aqui. Vamos só, sabe? Esse é o... Você sentiu, fez. E aí, olha só. Eu tô formulando a resposta aqui, né? Qual foi mesmo a... O que você acha do artista que não, Sim. que não explica a arte? Hoje eu tenho o significado das minhas artes. Eu não acho que... Não vai eu ser não bonzinho, julgo. não. Não vai ser bonzinho, não. O que você acha de Não, olha verdade só. dos artistas que são Eu não pau no julgo cu? eles. Eu pintei aqui e é isso
mesmo, se quiser. Eu não julgo eles, mas o que Joga esse cocô acontece? neles, joga o cocôzão neles. Eu não julgo, mas olha só, provavelmente esse artista ele não passou pelo processo de quê? De se permitir, se desafiar a fazer uma autoanálise, um autoconhecimento. Ele não se permite. Porque quando ele pinta uma arte deprimida e alguém chega e fala assim, o que você pintou? Você pintou você? Alguma fase ruim? Ele fala, não, eu só pintei. Ele não só pintou, não. Não existe Ele pintou isso. ele. Porque quando você chega no psicólogo e vai fazer uma terapia com ele, o psicólogo faz o quê? Começa a jogar pergunta. Joga devagarzinho, vai jogando isca. De repente ele pega o peixão e fala aqui, ó, quem que é você? Aí você fala, não sou isso não. Uai, mas você respondeu isso aqui tudo. Isso aqui é você. É isso aí. E a arte é a mesma A coisa. arte é a resposta de dentro. A arte é uma resposta, é o peixão que nós pegou lá de dentro. É o artista arrancando lá de dentro a essência dele. E aí ele não sabe fazer esse processo de descobrir o quem que ele é, porque ele não se desafiou a fazer isso. Talvez ele tenha preguiça, talvez ele não teve essa conscientização, ninguém falou pra ele, entendeu? Que ele precisa fazer isso. Saca? Então, alguns artistas, eles acham que tá só assim. Ah, eu quis desenhar, quis pintar. Não. Tá falando da infância, tá falando de alguma coisa, algum ele tá princípio falando, né? dele, alguma coisa de família, alguma coisa de Deus. Tá falando. E sabe o que é uma coisa que eu vejo, Samuca? Acho que desconecta da pessoa que é leiga, mano. Porque não é todo mundo que tem o mesmo conhecimento que você tem relacionado à arte, os processos de arte. E quando você explicou lá no teu ateliê, mano, foi uma coisa que me conectou com a arte de uma forma que eu nunca senti. Me fala já aqui, quais são os 3 personagens? Se é uma obra de arte, Samuel, quais são os 3 personagens que te pintaram na sua vida? Pra você ser quem você se tornou hoje. Só o nome, 3 personagens. 3 São os personagens 3 artistas que te pintaram. que me moldaram, que me inspiraram. Se é uma obra de arte, quais são os 3 artistas que te pintaram? Pra Tá, ser hoje ó. quem o Samuel é, ó. Samuel é uma pessoa Sim, sim. uma pessoa de caráter, um cara criativo, um cara de um coração gigante, um cara que é autêntico, tem uma personalidade forte, é sincero. Quem pintou? Ó, de primeira mesmo, assim, a primeira resposta, falando em pessoas, é o meu pai e minha mãe. Saca? Muito forte isso aí. Que top, mano. Porque desde pequeno eles conseguiram me mostrar o caminho saudável, o caminho bom, saca? Eu tive uma educação muito top, Que top. sabe? Foi, assim, para algumas pessoas foi bem assim, vamos dizer, um pouco preso, assim, muito, faz isso, não faz, sabe? Foi muito assim, meu pai falava, não, você não vai sair, você não vai dormir na casa do seu amigo, você não vai fazer isso, sabe? Essas coisinhas assim do tipo, foi bem preso, você não vai pra festinha. Que brabo. Mano. Tá, mas isso me formou quem eu sou hoje, entendeu? Porque eu era um barro mole, uma terra mole. E hoje eu sou uma pessoa muito mais rígida, né? Eu sei tomar as minhas decisões, sou um adulto, moro sozinho e tudo. Mas eu precisei desse conselho dos meus pais. Então, nessa área de vivência e na área também profissional, que foram os meus pais. Agora, tirando pessoas, assim, porque foram muitas pessoas que foram formando uma escada, porque hoje eu me vejo num degrau dessa escada que ela pode ir ainda muito maior, mas eu já me vejo em cima, eu vejo que cada degrau é uma pessoa. Mas agora falando de quem pintou a minha história, assim, um dos principais foi o seminário que pintou a minha história. Então dentro do seminário teve vários líderes, vários pastores, né, que me moldaram uma das faces que eu tenho hoje dessa arte. E a terceira, vamos colocar aí, eu acredito que foi tá vindo para São Paulo, tendo esse desafio que eu mesmo propôs a mim, sabe? Eu vou me desafiar, tá indo para uma cidade nova, onde eu não conheço ninguém, Isso acabou te pintando sabe? Eu também, conheci né? uma pessoa aqui, isso me pintou, saca? E já tem 1 ano e pouco que eu tô aqui, né? Então foi esses três Artistas. sim. Base de artista. Eu vejo que Deus está muito presente na tua história, mano. Inclusive, Demais. quando você fala da arte, sua arte ela passa essa essência. Que eu vejo que é a essência criadora, a essência de Deus. Quem é Deus pra você, mano? Ó, top, essa pergunta é muito boa. Eu acho que eu não lembro se alguém já me perguntou isso aí não, viu? Essa é muito boa. Eu falo isso que você já me perguntou. Sim. Mas pra quem não conhece, gente, olha aqui. O Samuel, desculpa te interromper, só pra você saber como que é o processo dele lá dentro do ateliê.
que daqui a pouco a gente tá ficando até com o tempo apertado. Mas pra ele fazer uma tela, uma jaqueta, ele pinta também bolsa, ele pinta tênis. Desse estilão, ele pintou aqui a minha história, mano. E aí ele vai fazendo uma arte terapia. Inclusive é uma coisa que eu nunca tinha visto até conhecer o Samuel. E aí ele faz uma arte terapia com algumas perguntas que vão buscando e pescando a sua essência para que ele possa utilizar a cor que ele escolheu. Aqui o narigudo que ele coloca, pra mim, é como se fosse o espírito. Ele consegue desenhar o espírito da pessoa. Eu não consigo não olhar pro narigudo. É a essência principal. É, porque a gente consegue ver o corpo, a gente consegue até ver a mente através das perguntas. A pessoa consegue falar da mente, mas ninguém vê o espírito. E aí você consegue, através da sua arte, cara, colocar o espírito da pessoa. E aí as cores que você usa, o formato, tudo. Eu acho muito louco quando eu bato o olho. Mas ele faz uma arte terapia. E aí ele me fez perguntas lá que fizeram ir pra dentro de mim. Então por isso que... Pra resumir isso de uma forma, em uma analogia material aqui, quer ver? Me dá esse óculos aqui, por favor. Esse. Coloca ele aí, todo mundo gosta de colocar. Esse óculos é patrão demais, fique doido. Olha só, você acabou de me entregar um óculos, você demorou quantos segundos pra me entregar o óculos? Um segundo. E pra entender o que eu estava te pedindo, porque eu falei assim, me dá um óculos, você demorou pra entender que isso aqui era um óculos e me dá? Um pouco mais, eu acho que 1 segundo também. Um segundo também, foi bem rápido. Agora, eu quero que você me entrega, coloca aqui na minha mão, que eu quero sentir, quero cheirar também. Eu quero saber o sentimento que você tem pela Lisa, sua filha. Coloca aqui, eu quero pegar aqui o sentimento que você tem por ela. Não existe a possibilidade. Não tem como? Não. Não tem como. Então, o seu sentimento tá lá dentro de você. Você consegue demonstrar ele em atitudes, em algumas coisas. Mas igual eu fiz aqui, ó. Ah, deixa eu pegar, deixa eu ver a textura, deixa eu olhar. Não tem como. Brabo, hein? Mas e se eu falar pra você que eu consigo fazer isso? Eu acredito. Através da arte? Uau! Entendeu? Então eu pego Diferenciado, hein? através de toda essa técnica que eu fui usando de perguntas, eu vou pegando a sua essência, que talvez você não percebe, mas essas perguntas vai te mostrando. Aí eu chego e falo, ó, você percebeu que você me respondeu, tá ligado aqui nessa primeira pergunta, na segunda, na terceira, que tá te mostrando Não, isso? Pra mim, ó, gente, uma coisa que eu falo, se você quer ter uma experiência de dar a sua vida diferente, mano, entre em contato com o Samuel Cacheta, é @Samuel. Samuel Cacheta Oficial lá no Insta. Mano, entra em contato, dá uma olhada primeiro no Instagram dele, entra em contato porque, mano, é uma experiência pra vida, Nossa. é inesquecível, é muito brabo. É bom pra vocês e pra mim, porque é muito tanta louco. experiência, saca? E quem que é Deus? E é isso. Ó, Deus pra mim... Foge não! Deus pra mim, ele é... Quando eu lembro de Deus, falo a palavra Deus, de primeira não vem uma imagem de um homem, de uma pessoa. Vem experiências na minha vida, saca? E essas experiências são frutos de respostas, são frutos de relacionamento, são frutos de milagres que vai acontecendo. Então, por exemplo, quando você falou quem é Deus pra você, veio muito rápido aqui na minha vida essa fase, esse momento que eu tô vivendo agora, você pira? Vem muito rápido. Então, tipo assim, quem é Deus? É esse momento que eu tô vivendo agora, porque Ele tá comigo agora, saca? E eu vou te falar, me abrindo aqui, eu tô no momento de uma fase da minha vida que tá bem delicada, tá bem difícil em uma área específica, saca? Só que ao mesmo tempo eu tô vendo que Ele tá cuidando demais disso. Uau. Sabe? E eu tô esperando uma resposta, que essa resposta não tá vindo, não. Não tá vindo, mas eu tô sentindo que Deus tá comigo do mesmo jeito. Mas sabe quando que eu lembrei de Deus também? Quando eu tava fazendo a minha primeira visita no Museu do Louvre e fazendo a minha exposição no Museu do Louvre. Eu vi Deus ali comigo. Top. Entendeu? E Deus, onde eu vejo Ele também, quando eu tava lá na minha infância, sofrendo bullying, e Deus me preparando, sendo um cocô pra ser um esterco hoje. Top. Saca? Deus Então é acho que experiência. Deus, Cara, Ele é mandou bem. Deus de experiências, mas vamos colocar aí que experiência é uma consequência das coisas que Deus faz, porque Deus não é simplesmente um prazer que eu tô tendo, porque vocês são casados, vocês sabem disso, que casamento não envolve só ir lá e transar e sexo. Porque se fosse só isso, a gente nem estaria aqui agora. Você teria que estar lá fazendo isso aqui agora pra você ter um relacionamento bom. É. Então, assim,
O que, vamos colocar aí, em 20 anos de um casamento, o que você menos faz é isso. O que você mais faz com a pessoa é conversar, fazer carinho, Criar levar aliança, pra né? um tempo de qualidade, criar aliança. Bravo. Agora transar é, sei lá, 2 horas, 3 horas ali numa noite, depois mais um. Sabe? Cada um tem um estilo, 2 né? horas, o Mas- Léo não tá acostumado com isso aí, não. 2 horas, 3 horas. Eu sou louco, hein, Léo? Meteu recorde! Boa noite, Léo. Vamos pro Guinness! Vamos pro Guinness! O Léo casado, tá acostumado com minutos, né? Segundos, né, Léo? Conta um pouquinho, Ele tem que Léo. tomar remédio, velho. Meteu coelhão! Ô, irmão, e qual que é a tua missão e o seu propósito, assim, com a arte? O que você quer que a tua arte leve para as pessoas quando elas veem o bagulho? Hoje a minha missão ela vai continuar sendo a mesma de quando eu iniciei ela, que é de impactar as pessoas através dessa mensagem que eu carrego, saca? E quando não é uma mensagem que eu tenho, não do Samuel, mas é a mensagem que Deus colocou no meu coração, né? Que é a mensagem de quê? As principais. Você é muito maior do que aquilo que você tá achando que você é. Você não é esses problemas que você tá vivendo, Uau. sabe? E eu te comprovo isso através da vida com Deus. Top. E foi aí que eu abri o meu instituto social, Que louco. né? Que a gente tem ações a cada 40 dias que chama Eu Acredito no Seu Sonho. E o nome desse instituto é falando sobre o quê? Aquelas crianças que há alguns anos atrás, que era eu, tinha vários sonhos, só que estavam todos eles engavetados por causa das minhas dificuldades, dos meus problemas. Quando eu consegui abrir essas gavetas, realizar esses sonhos através dos meus potenciais que Deus colocou, hoje eu quero ajudar as pessoas a realizar o mesmo. Brabo, mano. Saca? E aí eu vejo que cada pessoa tem uma habilidade, tem um potencial, tem vamos se dizer, um poder diferenciado, saca? Top. E essa é a minha missão. A ativar isso aí. É inspirar as pessoas a descobrir esse lado dela, sabe? Não eu, Samuel, mas Deus auxiliando na vida dela, né? Através da arte daí, né? Através da arte. Eu vejo que você fala Saca? muito bem também, Samuca. E qual que na sua concepção é a função da fala? Eu falo bem? Você Pô, fala obrigado. muito bem, Nossa, você muito desenrola bom. muito Sabe por bem. quê? Tomara que tenha algumas pessoas aqui da minha adolescência escutando esse podcast. Vai ter, vai E da chegar. minha, quando eu era jovem também, porque eu era um pouco gago, né? E eu tinha muita dificuldade. Não acredito. Não. E eu tinha muita dificuldade na minha fala, porque eu era muito tímido, né? Então, quem é tímido, a minha timidez era fruto de quê? De uma pessoa que tinha uma baixa autoestima. Então, eu chegava aqui, eu olhava pra vocês dois, eu falava, os dois são muito melhores que eu. Então, eu poderia ter uma família melhor, poderia ter mais dinheiro, mais beleza, Mas mais já qualquer chegava coisa, desse jeito, que eu já pré-julgando. chegava desse jeito. Ah, ele é melhor que eu. E com isso eu não queria falar, porque eu chegava na roda, eu falava assim, ele tem coisa melhor pra falar do que eu. E eu sou ruim pra falar. Então, isso eu também... O que acontecia com a minha fala? Eu pensava e a fala não conseguia acompanhar o meu raciocínio. Entendeu? Aí eu tive que fazer fonoaudiólogo há muito tempo pra ajudar na minha fala. Inclusive dicção hoje a e minha tudo mais. dicção, aqui essa parte aqui, ela ainda não é tão bem articulada, entendeu? Tem que tentar fazer vários exercícios. A minha boca é meio... As pessoas até falam, você fala um pouco pra dentro. Eu falo, porque você não me conheceu um tempo atrás. já Era tô quase que... Eu não consegui Saca? perceber isso, mas tudo bem. Então, e aí hoje, a principal estratégia que eu fui usando foi de quando Deus falou um negócio pra mim muito forte, que foi lá no seminário também. Foi uma das principais fases da minha vida. O meu sonho, a minha meta era ser um grande pastor. E o que o pastor mais faz? Fala. E o que eu menos tinha? A minha Fala desenvolvida. fala desenvolvida. Comunicação, assim. Era o pior, entendeu? Eu falei assim, tá, essa é a minha meta. Então eu entrei para dentro de uma necessidade. Então eu vejo que para a pessoa desenvolver numa área que ela está em déficit ali, ela tem que ter duas coisas. Uma meta, que quer dizer um sonho, e ao mesmo tempo uma necessidade. Então eu entrei para dentro de uma necessidade. E eu falei assim, eu preciso. E aí um dia eu tive uma oportunidade pela primeira vez de dar um curso, né? Na igreja tinha os cursos semanais, um curso na sala de aula que demorava uns 2 meses, que eu ia lá toda semana. Um amigo meu falou assim, Samuel, não vou poder dar essa aula, você pode dar? E eu falei assim, eu fiquei assim parado, eu falei,
Fodeu. E agora? Nesse momento que eu fiquei uns 4 segundos parado, Deus falou pra mim, ou você vai agora, ou você não vai aprender a desenvolver sua fala. Você mesmo falou que essa é a sua meta. Então você entrou pra dentro da necessidade. Qual que é a necessidade? O problema que você tá agora? Você vai ter que enfrentar a sua vergonha. Eu virei pra ele e falei, pode contar comigo, você tá doido? Eu vou lá, que dia que é? Ele falou assim, amanhã. Aí eu falei, eu tenho que estudar a apostila. Ele, é amanhã, filho? Eu falei, não, tá de boa, tá de boa. Oh, eu nem dormi, filho, eu nem dormi estudando aquele dia. Chegou lá na aula, comecei todo vermelho, gaguejando, travando. Uma menina levanta a mão. Ô, professor, você é de onde? Aí eu falei, uai, sou daqui. Ah, porque eu achei que você era estrangeiro. Aí o outro, o senhor. Talibanzão. O senhor. Uai, eu também achei. Aí eu falei, e achei bom, né? Ô, que bom, por quê? Ah, porque sua fala, assim, tá meio diferente e tal. Aí aí nessa hora, filho, aí eu fiquei mais vermelho, mais ruim, mais travado ainda. Caraca, mais tímido. mano. E aí, e as minhas aulas, eram muito ruins as minhas aulas, muito ruim. Eu ficava lendo, às vezes, como até hoje eu tenho muita dificuldade na leitura, eu botava eles pra ler, às vezes não dava pra ficar o tempo inteiro eles lendo, eu tinha que ler. Uhum. Então era uma aula chata demais. E de tanto fazer isso, durante 2 anos, 3 anos, 4 anos, Você desenvolveu. foi desenvolvendo. Top. Saca? Então hoje eu vejo que o principal alimento é o quê? Se tá com medo, vai com medo. Top. Se tá sem dinheiro, vai sem dinheiro. Se você tá feio pra ir num lugar, vai feio mesmo. Sabe? Se você não consegue, vai sem conseguir, não tem problema. Você vai conseguir se uma expõe, hora. né? Entendeu? Parada é treino, né, Samuca? E É qual o que é a treino. função da fala pra você? A A função da fala. Ó, boa. Olha só, hoje, isso aqui que a gente tá fazendo, a gente está liberando palavras, né? Falando. E toda fala, ela tem uma função muito forte. Para mim, a principal função, o principal impacto que ela tem é quando a gente vai lá na origem da fala. Tipo assim, tá, mas a fala serve para quê? Quando você quer descobrir uma coisa, o significado daquilo ali, você vai na origem. Tá, fizeram óculos pra quê? Proteger do sol. E por que que hoje as pessoas estão usando quando não tem sol? Ah, para estilo. Mas quer dizer que o óculos foi feito para estilo? Não. A roupa foi feita pra quê? Pra tampar o seu corpo. Ah, mas por que que as pessoas estão usando pra estilo, pra moda? Ah, porque serve também. Mas qual que é o principal? Tampar o seu corpo, a nudez. Entendeu? A fala. Quando a gente vai na origem, qual que foi a primeira vez que surgiu a palavra falada? Deus criando Deus. a terra. Criando a Criando terra. as coisas. E ele tava falando com alguém? Não, Ele tava comunicando com alguém? não. Com outra Porque isso aqui pessoa, que eu tô não. fazendo, tô comunicando, não tô? Sim. Ele tava criando, mano. Ele tava Nossa, criando, a fala é pra filho. criar. A fala é pra criar, Ah, velho. Você bravo, tá Didi. doido. Uau! Então, assim, hoje, a comunicação, isso aqui que a gente tá fazendo, isso que vocês estão escutando, a minha comunicação, é fruto da criação. Aí você fala assim, não, mas eu não concordo, você não tá criando nada, não tá vendo você... cria um óculos, cria um copo, a gente não tá criando isso aqui. Mas você viu que eu criei em você um sorriso? Você viu que na minha infância, quando as pessoas me chamavam de burro, eles criaram em mim uma criança tímida? Um sentimento, Um né? sentimento? Algo na Entendeu? mente. Uma ferida? Saca? Igual, quando eu te pedi, me dá o óculos, eu criei em você, através de uma fala, uma ação. Top. Saca? E Deus, quando ele falou assim, que haja terra, haja luz, cria isso, cria aquilo, foi tudo através da fala. Saca? E aí você vai complementar a minha resposta com a fisiologia aí que você me falou sobre os átomos, né? Que eles são frequências de energia, Isso. né? Que essa energia é som, É isso. não é? Os átomos e os elétrons, para quem não sabe, eles são matéria. Tudo aqui é feito de átomos e elétrons. Né? Eles estão em alta velocidade. Só que uma grande questão que os cientistas têm na física quântica é por que esses átomos e elétrons, que eles são opostos em suas polaridades, eles não se dissipam. Eles formam algo material que a gente consegue ver. Só que se a gente for para o nível quântico aqui, eles estão em alta velocidade. A pergunta é, por que eles não se dissipam? Porque os átomos e elétrons eles têm algo quântico que também seguram eles aqui, que é chamado de quarks. E o quarks é uma onda sonora, uma frequência sonora. Olha isso, que doido. E aí a física quântica, cada vez mais, ela se liga numa seguinte parada, que o quarks, ele foi a primeira molécula, a primeira onda, a primeira frequência a existir, e dela que surgiu o átomo e o elétron.
E aí eles descobriram que é uma onda sonora. E é por isso Então que tudo cada veio vez através mais do som. a ciência se Olha curva à isso. existência de Deus. Então, E o som é uma fala, né? Que é uma é consequência. uma onda. É uma onda, é uma entendeu? frequência sonora. É. Top Muito demais, doido. Samuca. Mas Eu que falo braba uma a fala resposta, porque hein? começou na fala de Deus. E a fala isso. dele continuou, que isso aqui é uma fala dele hoje. É Isso verdade. aqui tudo é uma fala, tudo é uma palavra, sabe? Irmão, que show, hein? Muito Nós brabo, poderia ficar ó. aqui Foi muito muito mais bom tempo, hoje. né? Foi muito bom. demais. Porque ele Obrigado, passou hein, mano? rápido. Uma e- parada aqui só pra gente terminar. Eu gosto sempre de terminar com a galera com uma oração, te abençoando, declarando massa. sobre a sua vida. E depois que a gente orar, eu gostaria que você desse um recado lá na câmera, olhando para aquela câmera lá. Um recado, uma mensagem. Deixasse uma pincelada. Vamos falar com o artista aqui. Deixasse uma pincelada na galera que tá Eu vendo. quero deixar uma pincelada. Antes nós vamos orar. Vamos orar aqui. Tá bom. Papai, em nome de Jesus, eu quero agradecer aqui a presença do Samuel, do Amém, Leonardo. Deus. Deus, que cada vez mais o Samuel, ele possa, em nome de Jesus, ativar pessoas através da sua arte. Amém. Que ele possa cumprir o seu propósito na terra, Pai, alcançando pessoas que nunca iam conhecer a tua palavra, alcançando pessoas que nunca iam ter a experiência contigo, mas eles vão ter através da arte do Samuel. Crianças, Pai, sendo ativadas. Eu vejo jovens sendo ativados, idosos sendo ativados, Pai, através da arte, através das cores, através do sentimento positivo daquilo que o Samuel, ele é ativado por Ti, Senhor, para fazer na terra. Que cada lugar que ele possa chegar, possa ser realmente um beijo apaixonado entre o reino dos céus e a terra, Deus. Que seja feita a sua vontade sobre nós, esse filho maravilhoso. Amém, e que cada Deus. vez mais as pessoas conheçam o nome dele, pois eu sei que o Senhor honra quem está aqui, quem está no seu propósito. Eu tenho certeza que o Samuel está nesse propósito, ligado a Ti, Deus. Amém, Deus. Que onde nós pisarmos, não somente nós, mas o Samuel principalmente, ele possa levar o Espírito Santo, essa luz, e iluminar o caminho das pessoas através desse propósito de arte tão Amém, lindo. Deus. Gratidão pela Obrigado. vida dele, Deus, gratidão por esse momento. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém. Top, hein? Samuel vai dar agora um recado aí pra vocês, turma. Vai lá, uma mensagem, Olha uma só. pincelada Não, com tinta. Tá galera. queimando meu coração isso aqui que eu vou falar. Eu tenho uma frase Olha lá na muito câmera, forte, lá pra galera lá. que é o seguinte. Hoje eu vejo, a frase é: o seu coração é o seu ateliê e a sua boca é o seu pincel na mão. Agora eu vou explicar pra você essa frase. Eu acredito que todo mundo, ele nasce artista. E você deve estar se perguntando, tá, mas você acredita que todo mundo é um pintor? Todo mundo é um cara que vai criar arte? Não, não é essa arte material que vocês estão pensando. Mas é o quê? Todo mundo é criativo. E se eu te falei que no seu coração é o seu ateliê, porque dentro do seu ateliê tem várias cores. E como a gente estava falando aqui, que cada cor representa uma mensagem, tem um significado que comprova através da natureza, comprova através da criação e também da psicologia das cores. Tudo que você fala, tudo que você comunica, não somente através de uma fala, mas você está pintando. Por isso que eu acho que todo mundo é um artista e todo mundo tem um ateliê aqui dentro. Por que eu tô falando isso? Porque todo mundo é exclusivo. Todo mundo tem algo novo, algo exclusivo para marcar nas pessoas. Então ilustra aí, imagina só, você sentado ou na frente de uma pessoa. Essa pessoa, por exemplo, o Adonis aqui na minha frente, é uma tela em branco na sua frente. Então a pessoa que está na sua frente é uma tela em branco. O seu coração, aquilo que está queimando o seu coração, que fala lá na Bíblia, que fala que A boca fala do que o coração tá cheio. Eu me inspirei muito nesse versículo quando eu fui criar essa frase, sabe? Eu fiquei pensando, peraí, mas o artista pinta aquilo que ele é. Naquilo que você me falou, na hora que você falou, eu já vi essa palavra Já veio? no meu coração. Você acredita, mano? Então, então assim, se tá queimando aqui dentro, você tem que pintar na tela em branco. E todo mundo é uma tela em branco na sua vida. Hoje, pode vir assim, pode vir o Neymar, ou o cara mais famoso, o cara que você mais idolatra, o cara que você mais pina na sua vida. Se ele vier aqui na minha frente, eu não vou mudar o comportamento que eu tenho aqui. Eu não vou ficar tenso, aquele negócio. Sabe por quê? Eu sei que o que tem aqui no meu ateliê, ele não tem. Esse cara não tem, não adianta, filho. Ele pode ter o dinheiro que for, pode ter a fama que for, pode ter a família que for, o carro que for, brabo. que eu não tenho, nada que ele tem. Mas ele também não tem essa arte que tá aqui. E eu tô falando de mim, mas eu tô falando é de você, ó. A arte, esse ateliê que tá dentro de você, só você tem essas cores. Você vai criar a cor que você quiser e marcar as pessoas da forma que você quiser. Agora, as pessoas, olha só, esse é o importante, aonde fecha.
as pessoas só vão ser marcadas se elas permitirem. Então, a pessoa, você tem que ter uma mensagem ou um diferencial que faz sentido com aquela pessoa ali. Top. Entendeu? E aquilo ali vai marcar ela. Que tira a embalagem da tela para que você possa começar a pintar, né? Top, Você precisa top. ter uma mensagem que rasgue a embalagem, né? Isso aí, senão... Porque ninguém pinta em tela que tá embalada, né, seu mundo? Muito boa Cara, essa. que show! Tamo junto. Obrigado, Leozão, pela presença. Tamo Obrigado, junto. Léo. Valeu. Tamo junto. ó. Obrigado mais É uma vez, nóis. Samuel Cacheta. Isso, É top nóis, e esse demais. foi mais um Obrigado FP vocês. Cast. E ó, e se você já tá aqui nesse podcast, se liga. Toca aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like aqui e me manda uma pergunta que você quer saber mais sobre o Cacheta, que a gente vai enviar lá pra ele, ou quem nós deveremos convidar pro próximo podcast. Quem que você quer ver aqui nessa mesa do FPcast? Já deixa aqui, ó, o like ou dislike também, não tem problema nenhum. Eu tô resolvido comigo, mas se você quer dar um dislike também dá. Mas não deixa de se movimentar, porque é importante se movimentar. E ó, não deixa de se inscrever no canal, porque É isso toda aí. semana tem vídeo novo. É nóis. Até o próximo!